Olá, bom dia, muito bom dia, família CMR, eita coisa linda, estamos aqui mais uma vez para encerrar esse ciclo de encontros com reflexões poderosas, né, para que possamos juntos crescermos e manifestarmos a nossa melhor versão. Por isso estamos aqui. E hoje num dia muito especial, num dia que às vezes até faltam palavras para todos aqueles que entendem o significado da ressurreição de Jesus Cristo. Todos aqueles que entendem o significado que transcende, vai além da ideia da religiosidade fundamentada e limitada em denominações, em lugares, em pessoas, em coisas. Mas aqueles que abrem o coração e recebem a vida de Deus por intermédio de Jesus Cristo, aquele que vive e reina e que nos corações que estão abertos para escutar a sua voz, recebem plena paz, recebem luz no seu entendimento para que tenham clareza acerca das escolhas, das decisões, dos seus relacionamentos, e é algo que de fato nos leva a uma nova versão de vida que a cada dia se renova. Então, para você que está aqui hoje, mais uma vez, o meu muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua resposta de amor à proposta dessa escola, né, a pessoa da diretora, a professora Edinalva, né, estendendo, obviamente, o seu carinho, o seu respeito e a sua atenção, né, a cada professor, a cada funcionário, a cada colaborador. E estando aqui agora, esse que vos fala, recebe então essa honra que é, na verdade, estendida a todos os colaboradores e funcionários da nossa instituição, o Colégio Manuel Ribeiro, este ecossistema educacional cujas famílias que dele fazem parte são peças inestimáveis, fundamentais para que possamos verdadeiramente apresentar e viver a verdade daquilo que cremos para a educação. Então, para você pai, para você mãe, para você tio, para você tia, para você primo, para você aluno, meu muito obrigado por você estar aqui mais um dia, né, por você estar aqui conosco para participar desse momento de reflexão, por que não dizer também um momento de fé, né, porque estamos aproveitando esse momento da Páscoa, né, para podermos falar da temática socioemocional associada a respeito, um dos princípios fundamentais para que, do ponto de vista humano, possamos nos desenvolver de forma saudável a partir de um relacionamento também equilibrado, por que não dizer saudável, entre as pessoas, reconhecendo o valor de cada uma delas, porque de fato entendemos o valor que temos. E isso não depende, obviamente, da opinião alheia, mas tão somente de uma ideia de respeito, de reconhecimento, de valorização, que faça com que a vida humana passe, na verdade, a ter aquilo que nós chamamos de valor, que não tem preço, né? O quanto que nós crescemos, o quanto que nós amadurecemos, o quanto que nós desfrutamos de momentos onde os relacionamentos nos ensinam muito. Mas para que isso aconteça, precisamos ter uma disposição primária e fundamental de escuta, não é nem de ouvir tão somente. Como te falamos em lives anteriores, ouvir fica limitado à ideia de captar o som. E muitas vezes você está num ambiente onde você capta vários sons, mas não consegue discernir uma mensagem clara por meio desses sons. Você sabe a música que está tocando e invariavelmente você consegue perceber a letra, mas de repente pessoas conversando tiram a sua atenção da música. Você sabe que a música está tocando, mas não sabe quem é a música, quem é o cantor ou o que quer que esteja se passando por meio da melodia. Mas quando você sai da condição de quem ouve e entra no estado de quem escuta, então nesse momento você passa a dar atenção. E a dar atenção, as coisas elas mudam a título de percepção da mensagem que está sendo passada. E aqui tem uma mensagem, deixa eu parar aqui para ver.
Pronto, Sofia, fique tranquila, querida. Beleza, beleza. Né? Então vamos aqui, né, já tendo aqui uma boa quantidade de pessoas presentes na live, vamos lembrar, né, que é mais um momento onde você, ao final dessa live, deve manter registrado ali o seu nome, lista de presença, confirmando que você esteve aqui ao vivo ou que ouviu posteriormente, né, a mensagem que vai ser trazida hoje. Ela traz fundamentação e orientação para a quarta questão, né, da atividade que foi enviada para casa, para ser desenvolvida com os alunos e com as suas famílias, sendo que no total são 5 questões. Dessas 5 questões, uma questão é exclusiva para a resposta dos alunos, outra questão é exclusiva para a resposta dos pais, e 3 questões elas devem ser desenvolvidas de forma conjunta, né, entre os pais e os seus filhos. Então, para hoje, nós temos um roteiro bem legal. Eu quero começar com um texto que foi enviado aí, um texto em áudio foi enviado para vocês antes de começar, para já trazer um acolhimento sensibilizador para aquilo que nós traremos para hoje. E estamos no domingo da ressurreição. Ao longo desses dias nós demos um contexto, um pano de fundo bíblico para esse tempo chamado Semana Santa, em que a sexta-feira fala da paixão de Cristo, a sua crucificação, seu julgamento, crucificação e morte. O sábado fala do momento do silêncio, onde Cristo permanece sepultado, e ali do ponto de vista natural nada está acontecendo, mas no mundo espiritual, onde nós não vemos, a não ser que Deus nos capacite com o dom para que os nossos olhos se abram, espiritualmente falando, a fim de perceber toda a atividade que está ao nosso derredor, a fim de perceber, né, a ação das trevas, a ação da luz, os anjos que são declarados na palavra, né, que recebem ordens diariamente para guardar você e a mim. Né? Temos um anjo da guarda, sim, tenha certeza disso, é bíblico, é verdade. E por fim, chegamos então ao terceiro dia para esta celebração judaico-cristã, né? A celebração da Páscoa, que fala da passagem. Ela remete ao momento em que o povo de Deus, escravizado no Egito, né, ao clamar a Deus por libertação, Moisés enviado como libertador, e ali depois de por vezes insistir junto a Faraó pela libertação do povo, sem muito sucesso, Deus decidiu então enviar as suas pragas, né, sobre o Egito, e a última praga foi a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos marcaria o rito de passagem da escravidão para a liberdade. O momento em que o Senhor declarou, trouxe a instrução de que um cordeiro deveria ser morto, e ali a sua carne deveria ser consumida em família, mas o seu sangue deveria ser passado no umbral das portas da casa dos hebreus, porque este sangue traria a marca da libertação. Por quê? Porque o anjo da morte haveria se enviado, e ele, onde estivesse, onde ele enxergasse a marca do sangue, ele não adentraria para efetivar a morte. E isso aconteceu em todo o Egito, fazendo com que então os egípcios rejeitassem a presença dos hebreus ali presente na sua nação, e então os hebreus foram libertos. Eles foram libertos a partir desse momento chamado Páscoa, a passagem da escravidão para a libertação, da morte para a vida. E Cristo, ele vem, como diz João, como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que se identificou com você e comigo, como aqueles que precisavam e precisam de libertação. Libertação das apreensões, dos temores, dos receios, libertação de uma ideia, muitas vezes, que temos de nós mesmos de forma descaracterizada, desconfigurada do plano de Deus, que nos faz estar distorcidos, muitas vezes, pela inveja, pela ganância, pela mentira, pelo ódio, né, pela imoralidade, por pensamentos de escassez, por egoísmo e tantas mazelas que estão aí dentro da alma do homem por conta desta natureza humana que carregamos num mundo que, segundo as Escrituras, jaz no maligno. Então Cristo vem, ele nasce de maneira sobrenatural de uma mulher virgem, Maria, e ali ele desenvolve-se como um ser humano normal. E depois dos 8 anos de Jesus, dos 12 anos de Jesus, não temos mais relatos até os seus 30 anos, onde ele reaparece no cenário agora
como o Cordeiro de Deus, identificado por João o Batista, que foi enviado à frente de Jesus, sendo primo dele, filho de Isabel, e enviado para batizar em nome daqueles que se arrependiam. E ele foi enviado tendo o conhecimento dado por Deus de que Cristo viria, o enviado, o Messias, aquele que traria sobre si a condição de perdoar os pecados humanos, na medida em que o homem o reconhecesse como o caminho, verdade e vida que leva para Deus. E então, anualmente, todo bom cristão, toda pessoa fiel ao credo bíblico judaico-cristão, ela tem nessa data, nesse período muito especial da sua vida, trazendo à sua memória aquilo que lhe dá esperança. A esperança de ter uma vida protegida por Deus, a esperança de ter uma vida liberta pelo sangue do Cordeiro, a esperança de ter uma vida em que Jesus é o caminho, verdade e vida, ao qual intercede por nós e que ouve as nossas orações. Então, como que não vai ser diferente, como que aconteceu nas outras lives, e é um processo natural que acontece diariamente em nossa escola, nós começamos as nossas atividades sempre com a oração. Entendemos que quando Deus vai na frente, tudo se resolve e tudo segue bem. Então eu peço a você agora que de coração receba essa oração nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, em que Cristo está vivo no coração de todos aqueles que pela fé confiam naquilo que Ele fez. Nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã, em mais um dia que o Senhor nos concede, segundo a Tua misericórdia, graça e bondade, nós apresentamos ao Senhor este tempo e pedimos que o Teu Santo Espírito venha sobre nós para conduzir e guiar este momento tão especial. Momento de fé e, sobretudo, de orientação para que a nossa versão de vida se aperfeiçoe e possamos ser pessoas melhores uns para os outros, a fim de que, na orientação e criação dessas crianças, possamos ter uma futura geração ainda melhor do que a nossa. Contamos, Senhor, com o Teu poder, com a Tua sabedoria, para nos conduzir e guiar neste tempo. Sabendo que o Senhor está nos ouvindo, uma vez que oramos a Sua vontade, nós Te rendemos graças. Agradecemos ao Senhor por mais um dia de livramento, por mais um dia em que a Tua misericórdia está sobre nós, por mais um dia em que os Teus anjos receberam ordens ao nosso respeito, por mais um dia em que de fato contemplaremos e veremos que o Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. Isso porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e não seremos atingidos. Mais uma vez, a nossa casa estará protegida pelo sangue do Cordeiro, porque os Teus anjos já receberam ordens para acamparem ao nosso derredor, a fim de nos livrar. Eu oro apresentando cada criança, apresentando cada família representada na vida desta criança, bem como esta instituição abençoada, o Colégio Manuel Ribeiro, na pessoa da professora Edinalva, diretora, mantenedora, proprietária desta instituição, estendendo também esta oração para cada colaborador, cada professor que compõe esta equipe, que de maneira gloriosa, brilhante, desenvolve um trabalho para a glória do Seu nome. Assim, Pai, eu oro, rendendo graças ao Senhor, em nome de Jesus. Você que crê, declare aí, amém, e diga graças a Deus. Se você tiver liberdade, deixe o seu amém registrado aí nos comentários. Coloque o seu amenzinho aí, ó, como fez Sofia, um amém com a mãozinha. Né? Vamos nos unir numa corrente de fé. Estamos num tempo muito especial, uma atmosfera de bondade, uma atmosfera de poder, uma atmosfera de intervenção divina, para que possamos respirar um ar de renovação. Que não seja algo teórico, da boca para fora, mas que a partir da terça-feira, eu digo ainda hoje, nas suas relações pessoais, aí na sua família, de repente aí na sua vizinhança, né? Você que tem bons vizinhos, você que é um bom vizinho, você pode hoje ainda pela manhã, né? Um bom dia, de renovo, de ressurreição. Então, pode ser estou prestes a ter os picos aí, você vai me ouvir em algum momento meio robótico, mas vai passar, viu? Creia nisso. Deus é conosco e por esse motivo eu quero desde já ser grato ao Senhor por este tempo em que famílias estão aqui, né, unidas nessa corrente, né, crendo, confessando, confiando,
participando. E deixa eu falar para você, tá? Todas as vezes, disse Albert Einstein, ele falou assim, olha, é prova de insanidade fazermos as mesmas coisas e esperarmos resultados diferentes. Ele disse que é prova de alguém que não está bem da cabeça esperar resultados diferentes se faz as mesmas coisas. Então eu pego agora a frase de Einstein e vou para uma interpretação do ponto de vista lógico. Se as coisas não mudam por fazermos, melhor, se os resultados não mudam porque fazemos as mesmas coisas, o que dizer quando fazemos algo diferente? Então eu quero falar para você que a sua casa não será mais a mesma depois de você estar acompanhando essas 3 lives, tá? Deixa eu falar para você que você não será mais o mesmo ou a mesma, seja você aluno, seja você pai, mãe, tio, tia, você que acompanhou, você que de coração está aqui aberto para receber estas orientações, saiba, você não será mais o mesmo. Uma semente está sendo implantada no seu coração para que você de fato possa desfrutar de uma vida num outro nível, numa outra versão, numa outra condição, com a mentalidade iluminada, com a disposição no coração de fé e coragem para viver aquilo que de fato Deus tem preparado para você. E isso começa em casa, por isso o título é Páscoa. Uma nova atitude, ela brota de casa, ela começa em casa. Então, nós que estamos aqui nessa hora, vamos dar início, né? Já começamos, mas agora vamos para o roteiro da nossa live desse dia. Tá travando, gente, é verdade. Eu estou vendo aí, para mim aqui já começou a ficar normal. Para você já vai normalizar também, pode ficar tranquilo, mas vamos seguir. Né? Nós temos um texto que diz assim, hoje é domingo, domingo de Páscoa. É o dia da ressurreição. O dia em que Cristo venceu a morte e se fez nova vida para todos nós. Mas veja bem, o primeiro domingo de Páscoa, Jesus não voltou com barulho, gritos ou exigências. Ele voltou em silêncio, com amor, com escuta e com diálogo. Ele aparece para Maria Madalena no jardim e pergunta com ternura, mulher, por que choras? A quem procuras? Depois, no caminho de Emaús, ele ainda com os discípulos, sem dizer quem era, ouvindo os dois, até que o coração dele se aquece com as suas palavras. E sabe o que tudo isso nos ensina? O que tudo isso tem a ver com a nossa live hoje, no terceiro dia, na sequência das lives, que a ressurreição de Jesus também acontece dentro de nós quando escolhemos antes de ouvir no sentido de escutar, 2, antes de todos nós seremos etapas de um aprimoramento e aperfeiçoamento da nossa versão enquanto seres humanos. Para que você acesse a melhor versão da sua vida, você precisa aprender com os seus erros. E, obviamente, ser acolhida sem julgamentos que condenem você por conta dos seus erros. 3, dialogar ao invés de brigar. E aqui eu me remeto à figura dos adultos. Por vezes, diante das agitações, das agendas, das questões, das demandas que nos envolvem enquanto adultos, eu já me coloco como primeiro da fila. Que por vezes, no meu ecossistema doméstico, ao invés de estar pronto para o diálogo, muitas vezes me inclinei a estar defendendo a minha forma de ver, o meu ponto de vista, a minha opinião, enfim. E isso compromete a vida de Cristo dentro de nós. No momento em que a gente não se dispõe a dialogar, no sentido de escutar o que o outro tem para nos dizer, seja ele marido, seja ele esposa, seja ele pai, mãe, filho, escutar é um exercício que fala de sabedoria. Escutar é um exercício que fala de saúde emocional e mental, que evita os conflitos que nos machucam, que nos ferem, que nos fazem carregar traumas, marcas, que nos travam nos relacionamentos futuros. Então, como eu disse para você, você que está aqui hoje,
você não sairá dessa live do mesmo jeito que entrou, até porque você já não é mais o mesmo, você já não é mais a mesma. Então, seguindo o nosso texto, a verdadeira transformação começa com a escuta. Por isso, a palavra-chave de hoje, logo no início, é ouvir, no sentido de escutar, e que tem tudo a ver com esse domingo santo. Jesus escutou, Jesus compreendeu, e foi com amor e paciência que ele restaurou a fé de todos à sua volta. Hoje somos convidados a fazer o mesmo. Ressuscitar em nós o desejo de escutar com o coração, na escola, em casa, com os nossos amigos e com Deus. Se você, de fato, parar para exercitar a escuta, eu não tenho dúvida, você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser uma criança melhor, você vai ser um adolescente melhor, você vai ser uma mãe melhor, um pai melhor, um professor melhor, um ser humano melhor. Fazendo como que Sofia já fez, peço que você me ajude, escreva aí nos comentários a palavra-chave ouvir. Escreva ouvir, por favor. Né? Ouvir / escutar. Né? Palavra-chave ouvir, isso, muito bem, muito bem. Então vamos aqui ao nosso roteiro dessa live, onde temos aqui que atentar para observações que são importantes. Né? Então, no nosso primeiro momento, já tivemos a nossa acolhida, sejam todos bem-vindos, uma conexão com o tempo da Páscoa, né? Estamos no domingo, dia da ressurreição, o dia do novo, o dia da vida restaurada, o dia da luz que vence a escuridão. Hoje, domingo, primeiro dia da semana. Receba isso no seu coração. Depois da dor da cruz e do silêncio do sábado, chega o tempo da escuta, da revelação e da alegria. E o que Jesus faz nesse dia? Ele aparece aos discípulos, fala com Maria, com os caminhantes de Emaús, ele escuta suas dores, dúvidas e medos e, através do diálogo, renova a fé deles. Eu espero que este momento aqui em que você está participando, né, seja um momento de renovação também no seu interior. Eu quero pedir, tá? E vou fazer um sorteio. Sim, vou fazer um sorteio. Vamos deixar aqui já um desafio. Tá? Um desafio porque nós teremos uma sequência após essas lives. Uma sequência lá fora do virtual, na vida prática, né? Com uma roda de conversas, com as famílias do 6º e 7º ano. Agendaremos isso, teremos outro momento de lives, possivelmente tendo uma profissional da área de comportamento para conversar com a gente, dividir a tela conosco, mas eu quero dar um presente, de verdade. Eu não sei quem gosta de presente, hoje não tem tantas pessoas como estavam nas últimas lives. Temos aqui agora 24 pessoas assistindo. Manda um aviãozinho, chama o povo aí, você que conhece o povo da escola, da sua turma, da sua sala. Você aí, mãe, você pai, chama um irmão, chama um parente, um tio, uma colega de trabalho, alguém. Está sendo produtivo, vai ser legal, pode ter certeza. E hoje, mesmo que você não seja de ecossistema do Manuel Ribeiro, né, nós teremos um desafio aqui. Claro que vai ser interessante para aqueles que participaram das 3 lives. Né? Poderão falar com mais consistência, trazendo detalhes. Eu gostaria que você deixasse no comentário, né? No comentário. Isso você deve colocar no final da live, tá? Você faz um comentário, deixa lá no comentário o que essas 3 lives representaram para você, juntamente com o trabalho que foi enviado para casa. Né? Qual a importância? Né? O que representou? E a resposta mais comentada, né, receberá um presente do professor Fernando. A resposta mais comentada, ou melhor, o comentário mais curtido, melhor dizendo, né, o comentário mais curtido, né, receberá aquele em que as pessoas reagirem mais em relação a você. Pode ser você aluno, pode ser você pai, pode ser você mãe, você que de repente, porque temos um amigo que participa das lives aqui da escola, deixa eu aqui fazer até menção ao nome dele. Na verdade é um instrutor, um treinador de taekwondo, um mestre de taekwondo, é o mestre do meu filho. Ele tem grande anseio de levar a arte do taekwondo aí para a escola, né? E ele participou das lives, fez alguns comentários. E hoje, tá, nós vamos fazer uma observação ao longo dessa semana, até sexta-feira, estará de pé, né? E voltaremos numa live para poder falar direitinho, né? Quem foi que foi agraciado ou agraciada. Você vai deixar o seu comentário sobre as 3 lives
E a proposta do trabalho Páscoa, uma nova atitude começa em casa. A resposta ou comentário mais curtido, ele então será presenteado, será premiado, ok? Então, não entendi, temos que fazer, pronto, seja colaborador, seja quem for, não entendi, temos que fazer um comentário onde? Aqui, você vai fazer após o término da live, porque aí você tem os comentários que ficam registrados, você vai fazer o seu comentário, porque finalizaremos, né, nossas 3 lives, como que foi proposta na programação, e essa live ela trouxe orientações do ponto de vista bíblico-cristão, no contexto da Semana Santa, né? Trabalhamos aí orientações socioemocionais no tocante à palavra respeito, ao princípio respeito, a esse valor tão importante para os relacionamentos humanos. Hoje desenvolveremos a terceira parte disso, usando o verbo, né, que é a palavra-chave, o verbo escutar. Então a ideia é o quê? É você construir um comentário que narra a importância desse trabalho. Pronto, construa um comentário que narra a importância desse trabalho que foi feito aqui nesses 3 dias, né? Onde é que eu vou fazer isso, professor? Aqui no perfil você vai comentar nessa terceira live. Você vai comentar ao final da terceira live, a live vai ser encerrada, vai ficar postada ali no feed do perfil do @Colégio Manuel Ribeiro, e você vai poder fazer o seu comentário sobre a importância desse trabalho, né? Enviamos uma proposta de atividade para casa com o título Páscoa, uma nova atitude começa em casa. E em 3 lives conversamos sobre 3 palavras-chave, né? A primeira, transformar, a segunda, acolher, hoje, ouvir no sentido de escutar, e ao longo dessas lives fomos conversando sobre princípios socioemocionais para que pudéssemos, juntamente com a família, fortalecer o vínculo na relação educacional, na proposta de ensino com os nossos alunos. Por quê? Porque temos encontrado desafios tocante a essa temática, respeito, seja entre eles mesmos, seja o professor em sala de aula, para uma série no ano. E hoje estamos trazendo, né, finalizando essa proposta com a terceira live, deixando claro uma premiação que vai acontecer para a pessoa que, ao comentar sobre as 3 lives, ou seja, sobre o trabalho que foi desenvolvido, tiver o horário mais curtido, o comentário que vai ser mais comentado, que vai receber mais likes, que vai receber mais reação, e isso fará com que você, participante das 3 lives, seja então contemplado com um presente muito especial que eu quero já reservar para você. Lembrando que não importa se você é aluno, se você é funcionário colaborador, se você é diretora da escola, se você é coordenador, né, se você é professor, né, parente, não importa. Você participou, obviamente, quem vai poder falar de maneira muito apropriada, com bastante propriedade, é quem esteve acompanhando a proposta ao longo desses 3 dias. Né, ao longo desses 3 dias. Mas vamos lá. Vamos voltar para o nosso roteiro. Domingo está começando, muita coisa para fazer, muita gente para visitar, um dia muito bom, feriado que nos aguarda amanhã, dia 21. E aí, galera, feriadão. E aí, quem está feliz com o feriado amanhã? Eita, escreve feriado. Quem está feliz com o feriado do dia 21, depois de um domingo, escreve aí feriado. Feriado, amanhã é feriado, coisa fina, né? Feriado, depois de um domingo, onde você pode ir para a praia, né? Onde você pode estar com a sua família, andar de bicicleta à vontade, andar de skate, né? De repente, para aqueles que permitem jogar um videogame sem se preocupar que segunda-feira vai ter que acordar cedo, vai ter que bater o ponto no trabalho, escreve aí feriado, reage, galera, feriado, amanhã é feriado. Louvado seja Deus pelo domingo e pela segunda-feira, que será um feriado. Vai segundar, né? O pessoal fala, segundou, vai segundar com feriado, né? Feriado para a gente aí descansar um pouquinho mais, né? Ter mais um tempinho aí para ter um momento desacelerado, um momento de descanso, né? Beleza, aí verdade, kkkk, acesse videogames. Quem é Rejeitado Games? Fala aí, se apresenta aí, por favor. Quem é você, Rejeitado Games? Não sei quem é você. Você é bem engraçado. Eu queria saber quem é o Rejeitado Games. Fala aí quem é o que está no perfil Rejeitado Games. Professor
Quem é você, Rejeitado Games? Fala aí pra mim. Vamos aqui, enquanto o Rejeitado Games se apresenta, né, que tem participado sempre, deixa eu aqui falar para você, né, sobre a nossa sequência. Temos a palavra-chave. Bom, é Michael, Rejeitado Game. Ô Michael, então reparta com seu professor, lindão. Reparta com seu professor, guarda o chocolatezinho aí pro professor também, um pedacinho do ovo da Páscoa, um pedacinho, coisa pequena, apesar de ser um cara grande, mas um pedacinho, porque eu sou apaixonado por chocolate, Michael. Já que você ganhou tanto chocolate, é hora de repartir, né? De ter essa prática cristã de doar e de repartir. Quem está chegando aqui, Samara Santos, seja bem-vinda. É Michael do sexto ano, kkkk. Valeu, Brian, valeu, Brian. Então vamos aqui. Gente, a nossa palavra-chave de hoje é ouvir no sentido de escutar. Já falamos a diferença, né, dos dois verbos e como que a aplicabilidade deles realmente faz grande diferença. Ouvir de verdade, ouvir com o coração, não só com os ouvidos. A escuta é uma ponte entre o que sentimos e o que podemos mudar. Guarda isso. A escuta é uma ponte entre o que sentimos e o que podemos mudar. Quando você para escutar, você cria uma ponte entre o que você está sentindo e a possibilidade de mudança na sua vida, porque você recebe novas informações a partir da escuta. Temos uma reflexão bíblica, né, como que todos os dias, fundamentando princípios. Lembrando que, quando usamos a Bíblia, eu em especial tenho nela não somente um livro histórico. A Bíblia para mim é a lâmpada para os meus pés, a luz para o meu caminho, são as palavras que alimentam a minha alma, que nutrem o meu espírito, que dão clareza aos meus pensamentos, que acolhem os meus sentimentos, que me deixa claro que eu não estou sozinho, e que façam com que eu traga à memória aquilo que me dá esperança, ok? Mas para você que de repente desconhece, não tem um estudo profundo, né? Tem suas questões por conta de que os homens escreveram e é algo que ao longo da história as pessoas podem ter modificado, enfim, respeitando a todos, segundo o seu ponto de vista, chegamos num ponto que ele é pacífico a título de acordo. Os ensinamentos bíblicos da parte de Jesus, a proposta que ele traz para mim e para você, no tocante a relacionarmos uns com os outros, é sem igual. Não há concorrência para aquilo que Jesus ensina. Está acima da mais elevada sabedoria humana. Só para que nós tenhamos uma ideia, existe um ensino de Jesus chamado a regra de ouro. E ela fundamentou Mahatma Gandhi, um homem que na história da humanidade ele tem meio que a referência de um homem pacífico. Um homem que promoveu a libertação da Índia do Império Inglês. O que aconteceu? Gandhi ouviu Cristo falar: aquilo que você quer receber dos homens, dê para eles primeiro. Né? Então ele se tornou um homem extremamente pacífico. Essa é a proposta da lei, da regra de ouro. O que você quer receber, dê primeiro. O que você quer que façam para você, faça você primeiro. Né? Então, se eu quero ser ouvido, eu preciso escutar primeiro. Se eu quero ser compreendido, eu preciso compreender primeiro. Se eu quero que as pessoas me deem atenção, eu tenho que ser o primeiro a dar atenção às pessoas. Francisco de Assis, que é um dos meus heróis da fé, né? Um herói católico, tenho muito apreço pela biografia dele. Não só Francisco de Assis, mas também Agostinho de Hipona, dentre outros, né? Eu tenho admiração por essas pessoas que colocam em prática o que está escrito. Elas são para mim uma referência de encorajamento de fé. Então eu tenho aqui em Salvador, na Bahia, né, a Vila de Irmã Dulce. Para mim foi uma mulher que, de fato, no tocante à prática, né, do amor ao próximo, aqui em Salvador, na Bahia, eu nunca ouvi outra. Né? Não tem quem faça, não tem quem expresse, não tem quem tenha dado um exemplo de fé caloroso e fervoroso como de Dulce. Colocando à parte as questões de credo, que é de foro íntimo dela, a expressão de vida que ela teve, para mim, impacta a minha vida, impacta o meu coração, me encoraja, me desafia a ser alguém que segue essa mesma linha de que se você acredita, você precisa praticar. Então, o que eu quero receber, então, se eu quero que as pessoas me compreendam, eu preciso buscar
compreendê-las primeiro. Se eu quero que as pessoas me escutem, me ouçam, eu preciso estar disposto a ouvi-las primeiro. Se eu der isso para as pessoas, eu recebo de volta. Por quê? Porque é um princípio da física muito simples. Ação gera reação. Né? Exemplo, vocês estão aqui agora comigo reagindo a essa live. Né? Eu vim aqui falar, eu vim aqui entregar algo para vocês e vocês estão aqui ouvindo, né, ao longo desse tempo, ao longo desses dias. Então, só a título de instrução, de ilustração, para que fique claro para você. Vamos trazer agora uma conexão com a nossa vivência escolar. Sabe aquele momento em que um colega pensa diferente de você? Ou quando o professor chama a atenção e a gente se irrita? Opa! Ouvir nesse momento é parar e pensar. Presta atenção, está dizendo aqui um exemplo, aquele momento em que nós divergimos de opinião. Emily, seja bem-vinda, né? Em que você, de repente, alguém pensa diferente de você, ou que, de repente, um professor chama a sua atenção porque você estava conversando. Isso não acontece com a Agatha, viu, gente? A Agatha não conversa. Isso não acontece com o Michael, não acontece com o Luiz Paulo, nenhum deles conversam, né? Isso não acontece com eles, né? Mas, de repente, se acontece com você, pode ser que você seja tomado rapidamente por um senso de irritabilidade. Mas note, o que ele quis dizer, o professor, quando chama a nossa atenção? Como posso responder sem brigar ou falar com respeito? Né? Aí está Michael dizendo, será Michael? Né? Será? Então é bem assim. Bom, o diálogo é a ferramenta poderosa que começa dentro da gente. Muitas vezes você não tem um diálogo saudável com você mesmo. Né? Muitas vezes o diálogo que você tem com você é descaracterizando a você mesmo, né? É desfazendo de você mesma. Né? Olha aí, Sofia, a Agatha não conversa? Pois é. Né? Então é preciso ouvir primeiro. Tá? É preciso pensar antes de reagir e é preciso falar com respeito. Isso é muito importante. Você quer ser respeitado? Você quer ser respeitada? Respeite primeiro. Você quer ser alguém em que as pessoas falam com você brandamente, em que as pessoas falam com você num nível, num tom de fala tranquilo? Seja você essa pessoa que fala com tranquilidade, que fala com pacifismo com as pessoas, né? Tá me vendo, professora? Quem é Elizabeth Falcão Elizabeth? Quem é Falcão Elizabeth? Estou vendo, mas quem é você? Diga seu nome, porque o nome de perfil de vocês muitas vezes é uma incógnita para mim, né? Parece até gente secreto, mas enfim, a gente vai se acostumando. Na escola, o que mais temos visto é gente falando muito e ouvindo pouco.